Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez, nesse domingo do dia 19 de julho, 19/7, para estar trazendo uma palavra da parte de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmã Vilma, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmã Vilma. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Isabel, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, Isabel. A paz, irmã Vilma. Raquel Renivan, a paz do Senhor, Raquel. Deus abençoe suas vidas. Dá um abraço aí no Renivan. Vamos ver quem mais. Quem mais vai estar chegando aí para a gente iniciar? Glória a Deus. Boa noite, Isabel. A paz do Senhor. Glória a Deus. Marcelene Aredes, a paz do Senhor, Marcelene. Dá um abraço aí no Eduardo. Ailton Lima, seja bem-vindo, Ailton. Daiane, seja bem-vindo. Bem-vindo. Maria José também, seja bem-vindo. Maurício, seja bem-vindo. Um abraço. Glória a Deus. Gerry, seja bem-vindo, Gerry. Paz do Senhor. Vamos ver quem está chegando mais aí. Glória a Deus. Mateus Moreira Belinato, que é a Elaine. Paz do Senhor, Elaine. Deus abençoe. Soraya, seja bem-vinda, irmã Soraya. A paz do Senhor, dá um abraço aí no Volney aí. Dá um abraço, pastor Roberto. Elaine. Glória a Deus. Já vamos estar daqui a pouco fazendo a leitura do texto bíblico que vamos estar pregando hoje. Silene Rodrigues, seja bem-vindo, Silene. Clébio Torres, seja bem-vindo. Irmã Fátima, seja bem-vindo, bem-vinda. A paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, Silene, seja bem-vindo. Eli, um abraço, meu jovem. Seja bem-vindo. Vamos ver quem está chegando aí. A paz do Senhor, Eli. Boa noite para você. Glória a Deus. Eu vou então estar lendo a palavra de Deus para a gente ganhar tempo. Débora, seja bem-vindo, Débora. Débora Mota. Glória a Deus. Dá um abraço aí no varão aí, no Robson. Está aí contigo hoje? Está aí do lado assistindo? Se tiver, dá um abraço dele por mim aí.
Glória a Deus. Aleluias. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Pastor Sérgio, seja bem-vindo. Um abraço aí para o irmão. Dá um abraço nas crianças aí, Pastor Sérgio. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, se você estiver com ela. Se não, você acompanha aqui na leitura que nós vamos estar fazendo uso da palavra de Deus agora. É um texto bastante conhecido. Irmão, meu cunhado, seja bem-vindo. Irmão lá de Fortaleza, um abraço para você, irmão. Hoje nós temos uma palavra de Deus, irmão, que diz assim: para mudar tem que querer. Orlando, seja bem-vindo, meu amigo. Companheiro de 46 anos, um abraço. Boa noite, Orlando. Boa noite, irmão. Dá um abraço aí na minha mãe, um beijo nela. Glória a Deus. Estamos orando, viu, irmão? Deus está no controle, Deus abençoe aí. Dá um abraço aí nos meninos de Elermano, Delamare, da Mara, um beijinho no netinho. Glória a Deus. Bom, então Lucas capítulo 19, irmã Marina, seja bem-vindo. Dá um abraço aí no Milton, cadê ele? Está assistindo? Está aí com você, irmã Marina? Dá um abraço nele. Lucas capítulo 19, vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. É um texto bastante conhecido, mas que tem muita riqueza, muitos detalhes nessa palavra, e eu creio que os irmãos serão abençoados nessa noite, tá certo? Através da ministração dessa palavra, os detalhes que nós vamos extrair dessa palavra, desse texto, onde o evangelista Lucas, ele relata esse encontro de Jesus com Zaqueu. É um texto conhecido, tá certo? Boa noite, irmã Marina. Cadê o Milton? Tá por aí na área? Mandou um abraço para ele. Amanda, paz do Senhor, Amanda. Amanda Marcos. Boa noite para você, a paz. Bom, Lucas capítulo 19, versículo de 1 até o 10. Amém, irmão? Um abraço, obrigado. Diz assim o texto: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Presbítero Márcio, seja bem-vindo. Um abraço. Glória a Deus. Júlio, seja bem-vindo. Júlio e Karine. Um abraço para vocês. Lá de Muriaé. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem que chegou mais aqui. A Andréia. A paz do Senhor, Andréia. Boa noite para você. Andréia Maria. Andréia Maria Moreira. Deus abençoe sua vida. Júlio, já falei, um abraço. Presbítero Márcio, um abraço. Irmã Lúcia, boa noite, a paz do Senhor. Lúcia lá do Prado, seja bem-vindo. Aline, a paz do Senhor, Aline. Aline Vaz, lá de Manhuaçu, Deus abençoe. Lúcia Santo do Prado, já falei. Irmã Fátima, também já falei. Andréia, já falei. Hermano, já falei. Glória a Deus. Então vamos lá. Maria José, seja bem-vindo. Também já falei. Irmã Márcia Souza, seja bem-vinda, irmã Márcia. Deus abençoe sua vida. Irmã Maria José, a paz do Senhor. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Já atualizei aqui, eu não tinha visto antes. Nós lemos aqui esse texto do Evangelho de Lucas, que fala sobre esse encontro, né, de Jesus. O evangelista Lucas, ele relata o encontro de Jesus com Zaqueu. É um texto conhecido. E eu coloquei como tema dessa mensagem, para mudar tem que querer. Os irmãos concordam? Que se uma pessoa quiser mudança, ela tem que querer? Isso aí é fato. Se uma pessoa não quer mudar, não adianta nada. Eu cheguei até a postar no Facebook ontem, antes de ontem, não lembro, que eu de vez em quando à noite, deitado, eu posto uma frasezinha de efeito, de impacto, e eu postei, para mudar tem que querer. Se você não quiser essa mudança, eu até coloquei lá, lamento, mas você vai ficar do mesmo jeito. Irmãos, comigo, que para mudar tem que querer? Então é isso que nós vamos tratar nessa noite, tá certo? Então é desse assunto que nós vamos desenvolver esse texto. Da Silva, seja bem-vindo, da Silva, meu amigão da Silva. Quanto tempo, um abraço, boa noite, fica na paz. Vamos então desenvolver isso, que para mudar tem que querer. É o tema da mensagem, para mudar tem que querer. Então, se a pessoa não quiser, olha só, eu até já falei, se a pessoa não quiser, as coisas não mudam, irmãos. Não adianta. Se a pessoa não quiser, irmão Paulo, seja bem-vindo, as coisas não acontecem. Se a pessoa não quer, lamento, não vai adiantar nada. Então, nós vamos falar nessa noite sobre mudança, sobre transformação de caráter, mudança. Nós vamos falar na realidade de conversão, que é uma palavra muito conhecida. Delian, seja bem-vinda. Dá um abraço no presbítero Paulino aí. A paz do Senhor. Irmão Paulo, Deus abençoe. Dá um abraço na irmã Conceição. Então, na realidade, a gente quer falar sobre transformação, sobre mudança. Nada mais é do que a conversão, que no ambiente cristão significa mudança de vida, tá certo? Então, conversão é mudar, literalmente, conversão significa mudar o rumo. Ou seja, se você está indo em uma direção e essa direção você percebe que é errada, tá certo? Você está indo em uma direção, percebe que é errada, que é perigosa, que pode te trazer consequências, pode te trazer danos, você tem que mudar o rumo, você tem que
mudar o rumo, de modo que essa mudança ela tenha que ser radical. É aquilo que a Bíblia diz. É sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então a conversão, a mudança, ela tem que ser radical. Uma pessoa, por exemplo, não pode querer parar de fumar e de repente fuma e passa 2, 3 dias, fuma de novo. Não, tem que cortar. É radical. Como eu falei na live passada, né, a pessoa tem posicionamentos que a gente tem que cortar. Por exemplo, se a pessoa sabe que o açúcar faz mal, doce, ela tem que evitar, ela não pode comer doce, tá certo? Então tem que evitar, tem que ser radical. Então é isso que nós vamos falar nesta noite sobre a conversão em si. Os irmãos estão entendendo até agora sobre para mudar tem que querer? Passa, indubitavelmente passa, sistematicamente pela conversão. Porque conversão é mudança de rumo. Conversão é você mudar ao extremo, tá certo? Então você tem que tomar um posicionamento. Então, quando a gente fala de conversão, embora a gente perceba no meio dos teólogos, há uma divergência entre diversas correntes teológicas, tá certo? Por exemplo, tem correntes teológicas que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai sofrer a grande tribulação, depois é que vai ser arrebatada. Já existe a corrente que nós somos, a paz do Senhor Robson, que nós somos signatários, nós seguimos, que é a corrente que a igreja não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Mas tem corrente que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas a igreja metodista wesleyana, ela crê, ela prega que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então, as correntes teológicas existem. Então, com relação à conversão, há diferentes correntes teológicas também quanto a esse processo de conversão, tá certo? Então, para algumas, uma ou outra corrente teológica, isso é uma ação unilateral de Deus, tá certo? É uma coisa unilateral, Deus quer, acabou. Enquanto que para outros, mesmo havendo a ação do Espírito Santo, que a gente sabe que é o Espírito Santo que realiza o papel de convencer o homem dos seus pecados. Tá certo? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso não o isenta da responsabilidade do homem de atender aquele chamado divino ou não, que a gente chama isso como graça preveniente. Pastor Jobim, seja bem-vindo. A Ivaninha, seja bem-vindo também, ou a Ivaninha ou é o Sandro, eu não sei qual dos dois. Então, o que acontece? Há correntes divergentes, tá certo? Que é a graça preveniente, ou seja, é o homem que decide, e ele chega à conclusão de dizer, eu quero mudar, ou ele diz, eu não quero mudar. Axa, seja bem-vindo, Axa. Dá um abraço aí na tua mãe, no teu pai, presbítero Antoniel, na Áquila. Muito tempo que eu não vejo a Áquila, hein? Ela está sumida, está dentro de casa direto. Mas está certo, ela não tem que se expor, não. Dá um abraço aí na Áquila também, tá bom? Um abraço no teu pai e na tua mãe. Mas então é isso. O homem decide, eu quero mudar ou eu não quero mudança, eu não quero mudar. Então, irmãos, entre os muitos exemplos encontrados na Bíblia, que nós encontramos na Bíblia, de conversão,
Um dos mais interessantes é o de Zaqueu. Mas por quê, pastor Adriano? Por que o de Zaqueu é um dos mais interessantes? Eu falo pelo fato de que em um pequeno espaço de tempo houve uma transformação radical na vida de Zaqueu. Como a gente pode perceber nas palavras do evangelista Lucas, que eu acabei de ler aqui, quando ele relata esse encontro dele com Jesus. Pastor Vanderlei, seja bem-vindo. Pastor Vanderlei, das nossas lives, ele é aquele que está mais distante, está lá nos Estados Unidos. Um abraço, pastor Vanderlei, aí pela sua presença em nosso meio. Um abraço para você. Então, o que acontece? É uma transformação radical. Então, chama atenção o fato de que essa conversão de Zaqueu, ela foi uma conversão extraordinária, porque foi muito rápida e foi uma conversão em que deu frutos, deu resultado. Então nós podemos perceber, irmãos, pelo texto, que trata-se de um homem, pastor Gilberto Basílio, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. A gente vê que Zaqueu trata-se de uma pessoa, de um homem cuja reputação não era boa. Ele não tinha uma boa reputação. Por quê? Principalmente em relação ao conceito religioso da época, por ele ser não apenas um publicano, mas ser chefe dessa classe. Ele era chefe, ele tinha um cargo, ele era uma autoridade. E ele gozava de boa reputação na sociedade. Desculpe, ele não gozava de uma boa reputação na sociedade. Ele tinha influência, ele tinha um cargo, mas ele era, assim como que não era querido pela sociedade. E o texto começa dizendo: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Por alguma razão, irmãos, a gente percebe que nasceu no coração de Zaqueu, por alguma razão, quando ele viu Jesus passando ali com a multidão, houve um desejo no seu coração de ver quem era aquela figura, quem era aquela pessoa que arrastava aquela multidão. E Jesus conduzia aquela multidão e no coração de Zaqueu teve um desejo de vê-lo. Então o que acontece? Esse desejo cresce e ele queria vê-lo e ele não se deixou vencer pelos obstáculos. A gente sabe, e o texto diz, que havia uma multidão, mas o desejo no coração de Zaqueu, e ele era de pequena estatura, o texto diz isso. Você vê uma pessoa baixinha no meio da multidão, num show, ou em alguma coisa, uma apresentação, ela não consegue ver nada. Assim era Zaqueu, tá certo? Então, mas ele não se deixou. E qual era aquele obstáculo? A multidão, a estatura dele. Luísa, seja bem-vindo, Luísa. Dá um abraço aí no Sarmento, nosso amigo, companheiro. Deus abençoe vocês. Então, quando eu quero falar dessa questão do obstáculo, da pessoa não se deixar vencer pelo obstáculo, isso, infelizmente, existe algumas pessoas que, mesmo desejando alguma coisa, um curso, ou conquistar alguma coisa, nas primeiras dificuldades, na primeira barreira, a pessoa desiste. Da mesma forma, existem pessoas que mesmo desejando conhecer Jesus, saber quem é Jesus, porque escuta de ouvir falar, os crentes falando que Jesus cura, salva, liberta,
Mas mesmo essas pessoas desejando conhecer, no primeiro obstáculo elas desistem. Às vezes você convida ela para ir a um culto. Irmã Jerusa, seja bem-vindo. Dá um abraço aí no presbítero Lauro. Que benção. É muito bom ter você aqui acompanhando a live, tá bom? A transmissão, Deus abençoe você, abençoe as meninas, Leatriz, Maria Cláudia, Deus abençoe vocês. Então, muitas das vezes a gente convida uma pessoa, está tudo certo para ir no culto, mas surge um detalhezinho pequenininho, ela desiste, ela não tem força, ela não consegue, tá certo? Então as pessoas têm vontade, têm desejo, mas no primeiro obstáculo elas desistem. Mas nessa noite eu quero justamente falar para você que entrou nessa live, para você que está nos assistindo, aqueles que vão nos assistir a posteriori, quando os irmãos compartilharem essa mensagem, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, tá certo? Se você deseja, se você tem essa vontade, eu quero te dizer que não existe obstáculos. Na realidade, não existe obstáculos, não existe empecilhos para você poder contemplar, para poder você ver, para poder você aceitar, para poder você se converter, porque as barreiras serão transpassadas, as barreiras cairão por terra e o nome do Senhor é de ser glorificado na sua vida. Assim como aconteceu com Zaqueu, aconteceu com as nossas vidas que estamos aqui nessa noite, nós que já tivemos encontro com o Senhor Jesus, e também pode acontecer com você que está assistindo, mas ainda não teve um encontro real, um encontro verdadeiro. O Senhor quer ter um encontro contigo, e ele disse para Zaqueu: hoje chegou salvação a esta casa. Foi isso que ele falou, tá certo? Qual era o obstáculo para Zaqueu? A estatura dele, frente à multidão. Essa era a dificuldade que Zaqueu tinha. O que Zaqueu fez? Ele saiu triste por não ter conseguido? Ele desistiu? Ele foi embora? Não. Antes, porém, ele buscou um meio, ele buscou uma estratégia para superar aquela dificuldade. Zaqueu não desistiu, Zaqueu não desanimou. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas desanimam, mas ele não, mesmo tendo que se expor. Olha, isso aqui é importante que eu vou finalizar, depois eu vou falar sobre a pessoa se expor, tá certo? Mesmo tendo que se expor, olha, um cobrador de impostos, um homem chefe que chefiava outros, um homem que era rico, certamente muito conhecido em Jericó, como se ele tivesse o cargo, irmãos, a função, para a gente comparar com hoje, de um delegado ou um secretário da Receita Federal. Vamos supor, o delegado, ele tem vários funcionários subordinados a ele, tá certo? Só para a gente ter uma ideia. Então já pensou o povo olhando Zaqueu em cima de uma árvore, o povo que conhecia ele, o povo que não gostava dele, porque ele exorbitava nos impostos, na cobrança, tá certo? O que o povo estava pensando, o que eu estava dizendo, imaginando, talvez alguns até rindo. Zaqueu, aquele homem rico, em cima de uma árvore. Então, mas nós vemos nesse texto um detalhe que nós não podemos desprezar. Jesus já conhecia Zaqueu. Eu sempre falo dos atributos de Deus, da onisciência, da onipresença, da onipotência. Marciane, seja bem-vindo, Marciane. Dá um abraço aí no Jeová. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque quando eu digo que Jesus já conhecia, através da onisciência, desse atributo que Jesus possuía, que possui. Então eu quero te falar uma coisa: antes de você ter um encontro com Jesus, ele já te conhecia.
Você que de repente está assistindo essa live, ainda não teve um encontro com o Senhor, eu quero te falar categoricamente, com convicção, baseado na palavra de Deus, que Jesus já te conhece. Você está assistindo, você que vai assistir depois, quando alguém compartilhar, eu quero dizer para você, você já é conhecido de Jesus. Então, Jesus já conhecia Zaqueu. E antes de você chegar nessa live, e você que vai assistir, Jesus também já te conhecia, já sabe quem você é. E não somente isso, mas Jesus ele chega e se autoconvida para pousar na casa de Zaqueu. Que bênção, irmãos. É uma coisa interessante. A gente vê Jesus se convidando para pousar na casa de Zaqueu. E isso eu não posso deixar de falar, que eu sempre lembro disso, quando eu falo nesse texto, uma ilustração que o bispo Caligari contou, e eu gosto sempre de contar porque ela é engraçada, mas faz sentido. Ele disse que quando ele era pastor jovenzinho ainda, solteiro, porque ele começou o ministério muito cedo, não era nem casado com a missionária Maria Célia, e ele disse que, certa ocasião, um pregador, e as pregações antigas eram mais fortes, né? Presbítero Lauro, seja bem-vindo, um abraço, satisfação ter você conosco, tá? Fico feliz. Presta atenção aí, presbítero Lauro. Então, o bispo Caligari disse que aquele pregador estava pregando sobre esse texto de Zaqueu, e quando Jesus disse assim, Zaqueu, me convém pousar na tua casa hoje. Aí o pregador, na ocasião, segundo o bispo Caligari, praticamente quase 50 anos atrás, no início do ministério dele, aí diz que o pregador falou assim, irmão, Zaqueu saiu correndo para casa, quando Jesus falou isso, que ia pousar na casa dele. Saiu correndo para casa, quando chegou em casa, correndo, desesperado, a mulher, que foi, Zaqueu? O que foi que aconteceu com você? Está correndo? É porque nós vamos receber uma visita. Não, ele falou assim, não, mata um frango rápido, bota na panela. Mas não falou por quê. E aí a mulher falou assim, você sai de casa cedo, foi trabalhar e chega desesperado, mandando matar um frango, botar na panela. Não é assim não, Zaqueu. Não, é porque nós vamos receber visita. Aí ela disse assim, você sai, não fala nada, manda matar frango correndo aí às pressas e convida os outros para almoçar com a gente. Não é assim não, Zaqueu. No linguajar de hoje, modesto, não é assim que a banda toca, não. Mas assim, não é dessa forma, não. Não, mas eu não convidei, não. Ele que se convidou. Aí a mulher falou, Zaqueu, mas quem manda aqui é você ou é ele? Quem manda na sua casa? Aí diz que o pregador falou assim, até ainda há pouco tempo quem mandava era eu, agora quem manda é ele. Mata o frango aí, mulher. Então, é uma história, uma ilustração, mas faz sentido. Porque Zaqueu se converteu, irmãos. Zaqueu se converteu de verdade. Tá certo? Então, a gente vê que é uma coisa interessante. E assim como Zaqueu, tá certo? Rita, seja bem-vindo, Rita. E assim como Zaqueu, irmãos, Jesus também, ele te conhece. Eu sei que muitos aqui, quase a totalidade dos 26 que estão atualmente aqui assistindo, estão comigo, que fica oscilando, agora é 25, 26, e vai para cima, para baixo, sai um, sai outro, entra um, sai outro. Mas a grande maioria, Jesus já faz pousada na sua casa, que é o seu coração, a sua família, a sua casa, literalmente. Tá certo? Eu sei, mas pode ser que tenha alguém aqui assistindo que Jesus ainda não fez essa morada no coração. E Ele quer fazer. Ele quer pousar na tua casa hoje. Essa atitude de Zaqueu, irmãos, ela deixou um monte de pessoas atônitas. Aquelas pessoas que ficam em volta ficaram tudo preocupados. Pois, se de fato Jesus sabia quem era aquele homem, como que ele ousaria ir na casa de um pecador
Isso causou quem sabe, alguns diziam, porventura, compactuaria com o seu modo de agir. É como se eles fizessem crítica a Jesus, ou até mesmo aqueles mais moderados, aqueles mais calmos, aqueles mais tranquilos, poderiam afirmar, dessa vez eu acho que Jesus se equivocou. E não é sempre assim, irmãos. No processo para recebermos a nossa bênção, como Zaqueu estava, para receber a nossa vitória, sempre vai aparecer aqueles opositores, aqueles que puxam para trás, aqueles que não querem repartir a alegria da salvação. Isso é verdade, irmãos, isso é bíblico. Sempre vão aparecer aqueles. Não foi assim com o caso de Bartimeu? Senhor, despede ele que vem perturbando atrás de nós. Não foi assim com aquela mulher cananeia? Senhor, despede que ela vem gritando atrás de nós. É sempre assim. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Todos aqueles, isso com base bíblica, isso pode acontecer na sua vida. Todos aqueles que não se intimidaram com os opositores, mas que perseveraram, receberam a sua vitória. Não é verdade, irmãos? Os irmãos estão entendendo isso? Se você concorda comigo, se você está entendendo, todo aquele que perseverar, a Bíblia diz isso, aquele que perseverar até o fim, receberá a sua vitória. Tá certo? Então, Joanito, seja bem-vindo, Joanito. Um abraço para você, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Então é isso, tá certo? Então, se você concorda com isso que eu estou falando, se fosse na igreja, eu digo assim, levante a sua mão, glorifica a Deus, você que concorda, dá um joinha aí, dá um ok, amém, é verdade, pastor, eu concordo com isso, porque todos aqueles que não se intimidam, todos aqueles a oposição, tá certo? Jesus dá a vitória. Posso ouvir um amém aí, um digitado amém, um ok, aleluias, glória a Deus. Mas é isso, tá certo? Agora deixa eu te falar uma coisa para você, que é verdade. Jade, seja bem-vindo, Jade. Dá um abraço aí no Alan, Jade. Dá um abraço aí na tua mãe, irmã Lúcia, teu pai. Seja bem-vindo. Então veja bem, olha só o que eu vou falar para vocês. Opositores e oposição sempre teve e sempre vai existir. Sempre teve opositores, sempre teve oposição, desde que o mundo é mundo. Tá certo? Sempre teve, sempre existiu e sempre vai ter. Agora, o que faz a diferença? Aí é que você tem que pensar. O seu sucesso, o nosso sucesso, ou o nosso fracasso, ou o nosso insucesso, vai depender, irmãos, de como nós vamos lidar com os opositores, de como nós vamos lidar com a oposição. Isso que tem que ficar bem claro. Como que você vai lidar com a oposição? Como que você vai lidar com o opositor? Você vai se render? Você vai se entregar? Você vai sair choramingando? Você vai sair com mimimi? Não. Olha, nenhuma daquelas conjecturas que eu falei aqui ainda há pouco, que uns achavam que ele se enganou, que uns acharam que olha, ele foi para a casa de pecador. Irmã Conceição, seja bem-vinda. Conceição Nogueira, Deus abençoe. Pessoal de Cabo Frio, um abraço. Dá um abraço aí da nossa netinha, na Daniela, Deus abençoe vocês. Irmã Conceição, seja bem-vinda. Então, nenhuma daquelas conjecturas tinha a ver com a realidade. O Senhor sabia em que resultaria aquele encontro informal com alguém que souber aproveitar. Irmão, Zaqueu soube aproveitar a oportunidade. Zaqueu soube aproveitar a grande oportunidade para a virada na sua vida, para a mudança na sua vida.
conforme o seu próprio testemunho. Não sou eu que estou falando, não. O próprio testemunho de Zaqueu comprova isso. Olha o que? Primeiro que a gente vê, ele desejou ver Jesus. Isso está no texto. Segundo, ele atendeu ao convite para descer da árvore. Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na tua casa. Jesus conhecia Zaqueu. Terceiro, ele não hesitou em levar Jesus para a sua casa. Ele podia dizer, não, Senhor, a minha casa está desarrumada, a minha casa está suja, eu tenho que preparar, vou marcar um outro dia. Não, Zaqueu não. Eu lembro disso também quando eu dava aula no seminário lá em Cabo Frio, e eu dava aula de análise bíblica do Novo Testamento e aula também de homilética. Aí quando eu dava aula de análise bíblica do Novo Testamento, eu aproveitava assim uns 10 minutinhos do final da aula e dava uma oportunidade para 3 irmãos, alunos, seminaristas, para ler um texto e dar uma explanaçãozinha rápida, como se fosse uma oportunidade na igreja, uns 3 minutinhos para cada um. Eu lembro que uma irmã, até ela é esposa de um pastor hoje, ela leu esse texto. Quando ela acabou de ler, tocou o sinal, a cigarra para acabar. Ela foi a última a apresentar. Pastor, acabou. Eu digo, não, mas conclui o que você queria dizer. Né? Aí ela falou assim, não, eu vou resumir só para os irmãos, eu li o texto, mas eu quero dizer o seguinte, acabou de tocar a campainha, né? Acabou a aula. Agora imagina, irmãos, quando você estiver saindo ali no portão, Jesus encontrar com você ali e diz, fulano, me convém pousar na tua casa, eu vou com você. Como é que está a tua casa? Aí ela dizia, eu não estou falando da casa material, casa física, lá móvel, sofá na sala, se está limpa, se está arrumada, eu não estou falando disso não. Eu estou dizendo a casa espiritual, como é que está seu coração? Jesus quer fazer pousada, ele quer entrar. Sabe, uma palavra que quebrantou todo mundo lá, houve um mover e foi uma palavra muito boa. Irmã Lúcia, seja bem-vinda, irmã Lúcia. Dá um abraço aí na Ivaninha, nas crianças, Deus abençoe, um beijinho aí na Esther, Caleb, Deus abençoe sua vida. Então, irmãos, ele não hesitou em levá-lo para a sua casa. E depois, por último, ele se dispôs a mudar seu comportamento. E aí, voluntariamente, Tati, seja bem-vindo, Tati Ribeiro, um abraço para você. E aí, voluntariamente, ele decide, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então a gente vê, irmãos, que diante de tal prova, de uma mudança, de um comportamento, porque ele entendeu que a sua conduta pregressa, ela não se coadunava. Coadunava queria dizer assim, ela não havia coerência com alguém que recebe Jesus em sua casa, que ouviu de Jesus as seguintes palavras, hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque também este é filho de Abraão. Então Zaqueu já desce arrependido, Zaqueu já desce transformado, Zaqueu já desce mudado, e quando ele declara isso, que dá metade dos bens aos pobres, que ele vai distribuir quadruplicado se ele corrompeu alguém, e quando Jesus escuta isso, aquele homem transformado, Jesus diz assim, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque houve uma conversão, houve uma transformação. Priscila, seja bem-vindo, Priscila. Dá um abraço aí no Natanael, um beijinho nas crianças aí, na Isabela e na Maria. Houve essa transformação. Então Jesus, ele quer salvar vidas. Eu sei, como eu estou falando aqui, dos que estão assistindo, a grande maioria aqui são crentes, são servos de Deus, já tiveram encontro com Jesus,
Mas pode ser que tenha uma pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus como Zaqueu teve. E hoje, Jesus ele quer salvar essa vida. Jesus ele quer achar morada nesse coração. Ele quer entrar, e quem sabe até pessoas que vão assistir depois, quando você compartilhar essa mensagem, quando você compartilhar esse vídeo, pessoas que poderão ter um encontro que nós nem sabemos, mas que Jesus pode fazer morada em seu coração. Mas o que nós estamos vendo nos dias atuais, na vida das igrejas? A falta de conversões. É o que mais estamos vendo, irmãos. A falta de conversões genuínas. Uma das maiores necessidades da igreja atual, os irmãos, se os irmãos concordarem, diga aí, amém, ok, eu concordo, é verdade, é a falta de pessoas genuinamente convertidas. Para começar, são poucas as conversões. Mentira ou verdade? O que está faltando? Conversões genuínas nas igrejas nos dias de hoje. Hoje tem mais oba-oba, hoje tem mais hoje tem mais luzes piscando, fumaça dentro da igreja, tá certo? Hoje a coisa está, mas conversão mesmo é o que falta. Pois não basta a pessoa ir na igreja, não basta só isso. Não basta a pessoa ser dizimista, eu sou dizimista, eu faço a coisa, não basta só ser dizimista. Ele bate a porta e nós abrimos, é isso mesmo, Júlio. Quantas portas ele está batendo que não estão sendo abertas verdadeiramente? É verdade. Então não basta ser dizimista, ofertante, não basta participar de apresentações na igreja. Tem gente que às vezes faz teatro na igreja, mas não quer nada. Tem gente que está ali no banco e sai do mesmo jeito. Antes de tudo isso, nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento. Ô meu irmão Everardo, um abraço, Everardo. Fico feliz, você. Segura um pouquinho, Everardo, não sai da nossa não, fica um pouquinho. Tá bom? Fica pelo menos 5, 10 minutos que eu já estou acabando. Me dá essa alegria aí. Dá um abraço na Tânia, na Lorena, minha sobrinha, e um abraço na Tânia, minha cunhada. É uma satisfação, Everardo, ter você aqui conosco. O maior divulgador do Norte e Nordeste. Me orgulho de você, meu irmão. Um abraço. Esse é meu irmão, gente, o Everardo, Vevé. Raquel Aparecida, seja bem-vinda. Então, o que está acontecendo? É justamente isso, tá certo? O que está faltando, preciso passar pelo processo, o processo do novo nascimento. E o que Paulo fala sobre isso? Tudo se torna novo. Eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e, consequentemente, adota-se o padrão divino e não o padrão mundano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, padrão mundano? É um padrão mundano, dentro da igreja. As pessoas não mudam as vestes, as pessoas continuam mentindo, as pessoas continuam falando mal dos outros, fala até do pastor, tá certo? As pessoas continuam praticando coisas, às vezes jovens fornicando dentro da igreja, tendo relações sexuais solteiros, às vezes adultérios, às vezes filme pornográfico, prostituição. Não há mudança, irmãos. Não tem compromisso. Vem à igreja, mas prefere ficar do mesmo jeito, não tem mudança. E se acham convertidos. Qualquer coisinha já ficam aborrecidos, fecham a cara, ficam de birra. É isso aí, irmão Paulo. Muitas pessoas começam bem, mas logo perdem o interesse, pois não tem raiz. É verdade. E a missionária Tânia está dizendo, é forte mesmo. É uma palavra, é lamentável. Olha, escute o que eu vou falar aqui. É lamentável percebermos, isso eu falo com muita convicção, que um percentual significativo daqueles que se dizem cristão não vivem novidade de vida, logo não estão demonstrando terem
se encontrado com aquele que muda a vida dos que se tornam seu discípulo. O percentual é pequeno, tá certo? O percentual daqueles que têm realmente compromisso com algo, que houve a transformação, é muito pequeno. E é grande o número daqueles que não querem nada, que estão de qualquer maneira dentro da igreja. Se você concorda comigo, diga aí amém. É verdade, é isso mesmo, pastor, o senhor tem razão. É o que está acontecendo nas igrejas hoje. E é verdade, irmãos. Pretinha, seja bem-vindo. Dá um abraço aí na irmã Florips. Que bênção. Deus abençoe sua vida. Abençoe a todos. O presbítero Marcos falando, todos que realmente tiveram encontro com Jesus mudaram de vida. É verdade. Todos mudaram. Escute isso, ó. Escute o que eu vou falar agora. Se em uma breve passagem pela casa de Zaqueu, Jesus levou o Zaqueu a uma conversão capaz de afetá-lo no seu estilo de vida, e como sabemos, Jesus é o mesmo, não hesite em convidá-lo para ir à sua casa. Você tem que deixar, Brizola, seja bem-vindo, Brizola. Você tem que deixar, rapaz, Jesus entrar na tua casa. Deixa ele efetivar a mudança. Irmã Paulinha, seja bem-vinda. Deixa efetivar a mudança que ele precisa fazer em você. Ele quer, ele pode. Então, somente você tem que deixar ele à vontade para fazer a mudança como fez na vida de Zaqueu. E daí, o que vai acontecer? A partir daí, ocorrerá uma grande transformação. Uma grande transformação. E com essa transformação, nós chamamos de conversão. Essa é a realidade. E não nos enganemos. Somente aqueles genuinamente convertidos, irmãos, estarão aptos a morar na cidade santa, no lugar de habitação de Deus. Somente aqueles que se converteram genuinamente. Por que eu falei que o tema da mensagem é para mudar tem que querer? Mas é verdade. No início eu mencionei que às vezes as pessoas não querem se expor. E Zaqueu se expôs. Zaqueu, ele subiu na árvore. Ele era um homem rico, um publicano. Ele se expôs. Quem sabe ridicularizaram ele, mas ele se expôs. E algumas pessoas não querem se expor por causa da sua reputação, não querem se expor. O que não foi o caso de Zaqueu, tá certo? Ele se expôs porque ele queria mudança na sua vida. Falar em se expor, eu vou finalizar essa mensagem com uma ilustração. A grande maioria dos irmãos sabe que eu fui da Marinha, servi a Marinha por muitos anos, tem muitas histórias de Marinha. Brizola está aí, está acompanhando, o da Silva, que é de Marinha, está aí, está acompanhando, o Orlando está acompanhando, pode testificar. E eu vi um testemunho, na época, muitos anos atrás, assim que as fragatas chegaram ao Brasil, as fragatas foram construídas na Inglaterra, e a Marinha, irmãos, ela sempre está na dianteira. Não é que eu estou puxando sardo para a minha brasinha, brasa para minha sardinha, né, para melhorar. Não, mas a Marinha, por exemplo, só para os irmãos terem ideia, a Marinha foi a primeira força armada que lançou mulheres. A Marinha foi a primeira que informatizou. Então a Marinha sempre Marcos Veloso, seja bem-vindo, Marcos. Um abraço para você. A Marinha sempre inovou. A Marinha sempre saiu na frente nessa questão aí. E a Marinha também, ela foi uma das primeiras, ou a primeira a abrir os cultos nos navios, nas organizações militares. Porque antigamente era difícil, irmãos. Havia uma perseguição, havia uma barreira muito grande. Hoje não. Hoje os quartéis da FAB, do Exército, da Marinha, da Polícia, hoje tudo tem culto. Hoje está liberado, mas antes dependia do comandante. Eles que mandavam, tá certo? Então, há 40 anos atrás, as fragatas defensoras chegaram, a Niterói chegou, acho que em
76, por aí, 77, já tem 40 e poucos anos. Mas eu ouvi um testemunho que dizia o seguinte, nessa fragata, uma dessas fragatas, não lembro agora se era em Niterói, se era Defensora, Liberal, eu sei que numa fragata, quem comanda uma fragata, um navio chamado fragata, é um capitão de mar e guerra, é igual um coronel, para os irmãos terem ideia. Então, lá já havia cultos nesse navio, nessa fragata, nesse navio chamado fragata. E os cultos abençoados, porque, irmãos, nos navios, para vocês terem uma ideia, existe cultos, existe um pastor dirigente, que ele, antigamente era 2 anos que ele ficava, ou 1 ano, agora não me falha a memória, 1 ano ele ficava pastoreando aquela igreja em alto mar, no navio, igreja a bordo. Ele era o pastor, ele era eleito, era escolhido. E essa igreja nos navios, elas têm um secretário, tem um ministério de louvor, tá certo? E ela é composta de todos os crentes, de todas as denominações. E o culto é uma bênção, tá? E fica cheio, tem a pregação, tudo direitinho, o louvor é um culto normal. Então, numa dessas fragatas, que eu não lembro agora, tinha um pastor dirigente, e tinha os cultos, o trabalho maravilhoso, mas aí o que aconteceu? Mudou o comandante. E o comandante que assumiu, o capitão de mar e guerra que assumiu, segundo o testemunho que eu ouvi, não gostava de crente, e no boca de ferro, que é um alto-falante, um fonoclama, que todos os setores do navio, todo mundo escuta, se o cara estiver dormindo no alojamento, escuta. Se estiver no rancho almoçando, escuta, no refeitório. Se estiver lá embaixo na praça de máquina, escuta. Qualquer compartimento, se estiver com convés aberto, escuta. Onde estiver no banheiro tomando banho, escuta. O sistema de alto-falante, fonoclama, porque aquilo é um navio de guerra. E aí, de repente, surge aquela voz no fonoclama que a gente chama, né, da Silva, você sabe aí, o Orlando, boca de ferro. Boca de ferro, tem um microfone que os caras falam. Tem um no contramestre, que fica ali no meio do navio, tem um no passadiço e tem um na câmara do comandante. Então, no passadiço, o oficial, quando o navio está navegando, ele pode entrar a qualquer momento e falar. Lá no contramestre, ele cumpre a rotina, com apitos, com as notícias e tal. E o comandante pode falar a qualquer momento. De repente, surgiu aquela voz. Vamos supor que seja a fragata Defensora, fragata Defensora, aqui quem fala é o comandante. Sargento Almeida, comparecer à câmara do comandante. O sargento Almeida, irmãos, era, segundo o testemunho, era o pastor que dirigia os trabalhos naquele período que foi eleito. E ninguém entendeu nada, e voz de comandante é aquela voz imponente, é uma voz de autoridade, é uma voz que o da Silvia deu, que é boca de ferro aí. Aí o fragata Defensora, sargento Almeida, comparecer à câmara do comandante. Aí o sargento Almeida não entendeu aquilo, mas foi lá, né? Chegou lá, bateu, se apresentou, pediu permissão para entrar. Ele disse que o comandante falou assim, o capitão de mar e guerra novo que tinha assumido o navio, que detestava crente, falou assim, você que é o pastor aqui do navio? Aí o sargento Almeida disse, não, comandante, eu sou o sargento Almeida e realmente eu dirijo diariamente na hora do almoço, e temos também nossa reunião à noite. Aí falou os dias, aí disse assim, você dirigia, porque acabou esse trabalho aqui no navio. Eu sou o comandante do navio, quem manda aqui sou eu. Você está entendido? Aí ele disse, sim, senhor, comandante. Aí ele disse, pode se retirar. Aí ele fez a continência dele, posição de sentido, deu meia, se retirou e comunicou aos irmãos da igreja do navio, das igrejas a bordo do navio. Olha, rapaz, eu vi, o comandante chamou o senhor lá, acabou os cultos, não tem mais reunião, e ele ainda disse que se pegasse reunido, que ele ia prender todo mundo. Ainda falou, se eu pegar vocês reunidos, se desobedecer, eu vou prender todos, não quero mais essa reunião aqui. Aí os irmãos
E o que a gente vai fazer, pastor? Aí ele disse assim, vamos orar. Nada que a oração não resolva, vamos orar. E vamos jejuar, vamos orar, e começaram a orar, a jejuar. E eles ainda continuaram se reunindo, irmão, segundo o relato, o testemunho. E eu acho interessante que se lembra a igreja primitiva. Ele falou que eles conseguiram se reunir, porque é o seguinte, naquela época, 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, os crentes eles não eram bem vistos. Havia uma perseguição muito grande, então podia ter uma deduração a qualquer momento. As pessoas que pegassem, né, às vezes aqueles que não gostavam de crente, que eu não vou citar aqui, podiam não gostar e denunciar, ligar para o comandante, fulano estão reunindo aqui aqueles crentes, o senhor falou que não podia e tal. Depois saiu no plano do dia a ordem que tinha acabado com aquelas reuniões e podia denunciar. E eles se reuniam escondido e oravam, só oravam. Eles estavam jejuando e orando, orava baixinho e agradecia e colocava o comandante nas mãos de Deus, para o Senhor abençoar o comandante, a família dele e tal, mas também para o Senhor fazer alguma coisa, porque a obra do Senhor, é tipo assim aquela oração que o rei Asa fez, né? Nada para ti é atender o poderoso de grande força como o de nenhuma força, Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque nós não podemos ir contra ele. Quer dizer, está afrontando o Senhor, a tua obra. E eles oravam baixinho ali, colocaram o comandante na mão dele. Passaram alguns dias e eles orando. No sistema de alto-falante, fonoclama, cedo, Sargento Almeida, comparecer à câmara do seu comandante. Aí o Almeida, meu Deus, aí a igreja já ficou ligada, né? Já começaram a interceder, Senhor, guarda o nosso pastor, Senhor, dá sabedoria a ele, Senhor, não deixe que aconteça nada. Aí o Sargento Almeida foi lá, pediu permissão, bateu continência na porta, permissão para entrar, comandante. Eles podem entrar. Aí ele disse, Sargento Almeida, já não chamou mais de pastor, chamou de Sargento Almeida. Sargento Almeida, eu queria falar com você, eu estou até assim, né, eu estou até sem jeito de falar. Lembra que eu falei sobre se expor? Zaqueu se expôs, esse comandante não quis se expor, esse capitão de Mariguerra. Eu estou até sem jeito de falar com você, mas eu lembrei de vocês. Aí, pois não, comandante, pode falar. Ele disse, olha, o meu filho já está alguns dias lá em casa, que não toma banho e não come nada, está trancado no quarto. E eu não sei mais o que fazer. Levei no psiquiatra, já levei no psicólogo, eles estão conversando com ele, mas não mudou nada, não está adiantando nada. Aí me falaram assim, que tem uma igreja que apareceu aí agora, era a Universal do Reino de Deus, irmãos. E a Universal do Reino de Deus, se não me engano, ela deve estar com uns 40 anos, mais ou menos, 40 e poucos. Foi logo quando teve a Universal do Reino de Deus. E apareceu uma igreja universal aí, Universal do Reino, e tem uns negócios lá que expulsam lá e tal, e me falaram para levar lá, mas eu não quero me expor. O capitão de Mariguerra falou, eu não quero me expor. Aí falaram isso para mim, aí eu lembrei de vocês. Olha o que a oração faz, irmãos. Olha a perseguição, tá certo? Ele perseguiu, ele acabou com os cultos, mas a oração moveu o céu, a oração fez a diferença. Aí eu lembrei de vocês, então eu chamei você aqui, o Sargento Almeida, para ver o que você pode fazer, não sei se vocês oram. Aí ele disse, comandante, se o senhor quiser, nós podemos fazer uma visita lá no apartamento do senhor, na casa do senhor. Se o senhor quiser, nós vamos lá e podemos orar para não... Aí ele disse, vocês podem fazer isso? Pode. Você, não, eu levo mais um ou dois comigo, comandante. Mais um comigo para a gente vai lá e ora e Deus vai abençoar, vai mudar esse quadro. Aí ele
Falou assim, então tá combinado. Ele passou o endereço, combinaram, passou o endereço. O sargento Almeida desceu, feliz da vida, falou com os irmãozinhos, vamos jejuar, vamos orar, porque a coisa Deus vai operar, Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai realizar maravilhas. E eles ficaram animados, oraram, jejuaram aquele final de semana, daqueles dias, e foi lá, combinou para ir no sábado, subiu um monte de sexta para sábado, foi lá no sábado, ele mais dois, um cabo e um marinheiro. Chegaram lá no apartamento do comandante, o comandante recebeu o sargento, o cabo e o marinheiro da igreja, o pastor, e disse, comandante, cadê? Onde é que ele está? Aí está ali no quarto. Ele nem abre a porta, às vezes ele abre para a mãe dele botar comida e ele não quer, ela pega a comida de volta. Aí ele disse, dá pelo menos para ela bater e ele abrir, quando abrir a gente entra, Aí combinaram lá, a mãe bateu na porta, fulano, tal. Quando ele abriu um pouco, aí o comandante entrou com o sargento, o cabo marinheiro. Eles levantaram a mão e deram assim, ó, em nome de Jesus, você vai sair dele, sai dele agora, todo demônio está todo. Aí repreenderam aquele mal, o filho do comandante caiu. Quando o filho do comandante caiu, aí, meio desacordado, acordaram, como é o nome dele, comandante? É fulano. Fulano. Aí ele, oi, você tá bem? Tô. Tá bem mesmo? Tô, sim. Aí viram que ele foi liberto. Aquelas entidades, aqueles demônios, deixaram o corpo dele, ele saiu, foi liberto. Aí disse, pronto, comandante. Aí saíram e foram embora. O comandante agradeceu, mas só isso, depois na sala, isso. Aí foram embora. Quando foi na segunda-feira, eu conto isso, eu começo a rir. Quando foi na segunda-feira, comandante de novo, sargento Almeida, comparecer à câmara do seu comandante de manhã cedo. Lá vai o Almeida. E os irmãos orando, intercedendo, o restante intercedendo, que era uma batalha espiritual. Quando chegou lá, aí o comandante já sentou com Almeida no sofá, já sentou com Almeida, sargento Almeida, rapaz, olha, eu queria falar para você que maravilha, mas cadê os outros dois que foram com você? Chame eles lá, eu quero os três aqui, eu quero falar para os três, chama aqui, olha, eu estou maravilhado. Aí o sargento Almeida foi buscar o cabo e o marinheiro, aí entraram os dois lá, o comandante falou assim, aquele capitão de marinha falou assim, olha, rapaz, é impressionante. Quando vocês saíram, ele tomou banho, ele comeu um negócio, uma fruta, uma coisa, almoçou, está bem, olha, está com um semblante mais bonito do que ele era antes. Há um brilho nele. Rapaz, que maravilha. Olha, eu estou maravilhado. Aí ele disse assim, agora eu tenho uma notícia para vocês. Vocês podem escolher o melhor compartimento do meu navio, porque o Orlando, que está aí, é testemunha, o da Silva é testemunha, e o Brizola também é testemunha. Esses caras, é o seguinte, pode obedece quem tem juízo. Esses caras eles mandam quando estão comandando, mandam. E ele chega a dizer, quem manda aqui sou eu. Vai embora do meu navio. Ele desembarca a cara assim, gritando, tá certo? Pelo menos era antigamente, eu não sei agora, mas eles mandavam, pintavam e bordavam. E ele disse, eu não quero mais esse culto aqui no meu navio. Ele falou no início, não quero. Aí ele disse assim, olha, eu quero dizer para vocês agora uma coisa, vocês podem escolher o melhor lugar do meu navio, escolha o melhor lugar, tá certo? E a partir de hoje, vocês vão ter direito aos cultos de vocês, tá certo? E ninguém vai impedir, porque quem manda aqui sou eu, tá certo? Pode escolher o melhor compartimento. Aí o sargento Almeida falou assim, com a simplicidade, o sargento Almeida, não, comandante, aquele lugarzinho que a gente estava reunindo estava bom, a gente já estava ali, um ambiente. Não, escolha outro lugar, o melhor lugar, pode escolher que eu autorizo. Aí disse, não, comandante, nós ficamos satisfeitos com aquele lugar, o senhor autoriza, já está autorizado e tal. Aí ele pegou assim, trancou a porta da câmara dele, a câmara do comandante, que é a câmara do comandante, irmãos. Orlando está dizendo, é verdade. Aí, Orlando, eu imagino essa cena, Orlando.
O comandante trancando, hein, da Silva, hein, Brizola, trancando a câmara dele, porque tem a poltrona, tem a bandeira do Brasil, tem tapete. Ele trancou a porta e disse assim: agora eu vou fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês orem por mim. Aí o sargento Almeida disse assim: perfeitamente, comandante. Aí ele disse assim: olha só que coisa. Ele disse assim: vocês querem que eu me ajoelhe? Quando ele falou isso, vocês querem que eu me ajoelhe? Aí o marinheiro é igual aqueles Pedro, né? É sempre eufórico. Aí disse assim: comandante, de joelho é melhor. O capitão de Maringuerra dobrou o joelho. E aí aqueles três botaram a mão em cima dele. Disse que o cara botava a mão aqui nos galões, na platina do comandante, que o capitão de Maringuerra botava: Senhor, abençoa o nosso comandante, abençoa a sua família, o seu filho, sua esposa, abençoa o nosso navio. Senhor, que o nosso navio nas viagens não aconteça nenhum acidente, nada, que a gente regresse ao porto de origem, debaixo da tua proteção. Abençoa, dá sabedoria o nosso comandante. E aí oraram, abençoaram o comandante, rapaz. O comandante de joelho. Aí levanta o comandante: olha, para mudar tem que querer. Se não quiser, não existe mudança. Essa é a mensagem que eu tenho nessa noite para você. Eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe, tá certo? Aquele capitão de Maringuerra não quis se expor, ele não quis se expor, mas não teve jeito, ele teve que se dobrar, ele teve que dobrar os seus joelhos na presença do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguiu a igreja lá naquele navio, tá certo? Ele perseguiu, mas o Deus da igreja é poderoso para fazer dobrar todo o joelho aqui na terra, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, porque alguém pode precisar ouvir essa palavra, alguém precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Compartilhe essa mensagem, eu peço o máximo de compartilhamento. É só apertar lá, compartilhar, compartilhe seus grupos, compartilhe para alguém, para algum amigo. Faça isso para Deus abençoar outras vidas, amém? Eu vou orar por você. Essa é a mensagem dessa noite: para mudar tem que querer. Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Ó Deus, é verdade que só há mudança quando nós buscamos essa mudança, quando nós queremos essa mudança, quando nós desejamos essa mudança. E eu quero abençoar a vida dos teus filhos, ó Deus, que haja mudanças, que ele deseje mudança na sua material, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, emocional. Pai, que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida dos teus filhos e de seus familiares. Eu abençoo cada um que ouviu essa palavra, abençoo aqueles que ainda assistirão esses vídeos, essa live. Pai, que o teu nome seja glorificado. Abençoa a nossa nação. Sempre oramos, ó Deus, para que o Senhor tenha mão sobre o nosso Brasil, sobre o nosso presidente, os governadores, os prefeitos. Pai, esta pandemia, que ela bata em retirada, que ela cesse, ó Deus, que diminua os óbitos, as mortes. Ó Pai, que o Senhor salve aqueles que estão, meu Deus, no leito dos hospitais. Muda o quadro, Deus. Quantas famílias sofrendo, mas que o Senhor tenha misericórdia e dê a vitória, Pai. Abençoa o nosso Brasil, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa nossas vidas. Eu quero repreender todo o mal e quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que assistiu essa transmissão. Quero colocar a vida do meu bispo aos seus cuidados, bispo Elisiário, sua esposa, missionária Lúcia, seu filho, sua filha, sua nora, seu genro e netos. Que o Senhor abençoe o meu bispo, dê sabedoria a ele, cuide da saúde dele. Abençoa, Deus, a supervisão dessa região, onde ele tem essa responsabilidade, ó Deus, como superintendente regional. Que o Senhor lhe dê sabedoria e o crescimento da tua obra. Pai, muito obrigado. Abençoa a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você compartilhe essa mensagem, tá certo? Se você gostou, compartilha para outras vidas serem abençoadas.
Um abraço, fique na paz. Se Deus permitir, quinta estaremos de volta aqui para transmitir mais uma palavra da parte de Deus. Um abraço a todos vocês. Boa noite a todos.